Olá, bem-vindo ao canal Torre de Davi Maria. E você conhece a solenidade de São Pedro e São Paulo? Então fica aí que você já vai saber. Dia 29 de junho se comemora a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. Os dois apóstolos foram martirizados no ano 64 e 67. Os dois apóstolos, depois da bem-aventurada Virgem Maria, são santos comemorados com maior solenidade litúrgica ao lado de João Batista. Primeiro vamos falar de Simão. Simão, filho de João, era um pescador da Galileia, casado, que morava em Betsaida. Visto já ser discípulo de João Batista, ele respondeu com alegria ao apelo de Jesus, que o apelidou, renomeou de Cefas, que significa rocha e pedra, significando a sua missão. O evangelista Marcos nos dá um dos melhores retratos de São Pedro. O pescador da Galileia nos aparece repleto de entusiasmo e de iniciativa. Às vezes ele é volúvel, mas sempre com muita energia exuberante. Proclama com alegria e ímpeto que Jesus é o Messias, mas um momento depois reprova ao mestre a profecia sobre a paixão. Torna-se intérprete dos companheiros quando existe uma questão a apresentar a Jesus. Está sempre em todas as grandes circunstâncias da vida do Salvador, figuração à agonia no Horto das Oliveiras. O evangelista Marcos nos refere ao episódio da queda e do arrependimento de Pedro, mas não diz sobre a solene investida pronunciada pelo Mestre: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. O fiel discípulo entende assim a respeitar a humildade de Pedro. Todos os apóstolos, Pedro é apresentado como chefe da comunidade de Jerusalém, depois da igreja de Antioquia e por fim da igreja de Roma, onde Pedro sofreu martírio durante a perseguição de Nero em 64, na colina do Vaticano, crucificado, segundo a tradição, de cabeça para baixo, em lugar que surgiu por obra de Constantino, a maior basílica cristã. A festividade deste dia comemora conjuntamente o apóstolo Paulo, que sofreu martírio em Roma, mas em outra data, em 67. Os Atos dos Apóstolos são ricos de indicações sobre a extraordinária personalidade do primeiro grande missionário da Igreja, mas ainda mais são suas 13 cartas endereçadas aos discípulos Timóteo, Tito, Filemão e às igrejas por ele fundadas, com exceção da dos romanos. Essas cartas fazem parte da revelação divina e são propostas à nova reflexão nas leituras dominicais. De perseguidor a apóstolo, Paulo proclama-se ministro de Cristo, servo de todos aqueles que creem nele. Cegado no caminho de Damasco por uma luz misteriosa, da qual de dentro vinha uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa luz, esse encontro com Cristo, lhe abriu a mente e a verdade. Ele é atraído pelo amor de Cristo a ponto de não querer viver senão para ele, dizendo logo mais: Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Escreve na carta aos Gálatas: E se compraz em tudo aquilo que sofreu para fazer conhecer e amar Jesus. Quer ser crucificado com ele para a salvação dos irmãos. Cidadão romano, não pôde sofrer a humilhação da cruz como São Pedro, mas é decapitado em 67, na Via Ostiense, nas águas Sálvias, onde hoje se ergue a Igreja das Três Fontes. Diz a tradição que a cabeça de Paulo rolou e bateu 3 vezes ao chão, e aonde bateu, brotou uma fonte, a fonte de água da terra. Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Paulo, que pregou aos pagãos, Pedro, que pregou aos judeus. Os dois escolhidos por Deus para cumprir a missão que foi dada por Jesus Cristo, com ele e com o Espírito Santo, para o crescimento da Igreja de Cristo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, mande nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E a exemplo de São Paulo e São Pedro, tenhamos mais intimidade com a Palavra de Deus, para podermos dizer um dia: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Amém.